Gente, no episódio de hoje eu tô muito animada pra essa conversa, porque tem duas pessoas muito queridas. E Beto, saímos no virtual, eu tô muito feliz de te encontrar. Gabi também, então eu tô aqui com o Beto, que é doula de adoção e é o papai da Stephanie. Isso, exatamente, papai. A gente sempre diz que eu queria ser o papai, o Eric o papá, mas foi ela quem decidiu que eu sou o papai e o Eric o papá. Ah, o Eric e o Beto que tem o papai peando, daqui a pouco a gente vai falar mais, eles maravilhosos. E a Gabi Rubio, minha querida, mãe da Nalu e comunicóloga, isso? Isso mesmo, obrigada Cami pelo convite, obrigada Beto por dividir a mesa comigo, tô muito feliz, tô empolgada. Eu que tô, porque a gente vai falar sobre uma questão que é a espera. O que a gente espera enquanto a gente espera um filho? Como que é essa chegada? Quais são os medos, expectativas? Como a gente se prepara? Enfim, são muitas dúvidas, porque quando chega um filho, chegam as dúvidas. E eu acho que na adoção, essas dúvidas também chegam antes. Como é que acontece? Então, eu acho que na adoção tem uma questão muito forte, que é a quantidade imensa de tabus que envolve a adoção. E aí essas dúvidas chegam em dúvidas de outras pessoas, que são transmitidas como frases, não como dúvidas, como afirmações. E aí elas se transformam nas nossas dúvidas também. Não, isso é forte. Caramba. Exatamente. Quanto que é a nossa dúvida e quanto que é uma dúvida que não é nossa. Sim, porque é um mosquito que plantam no nosso cérebro, né? De você precisa se preocupar com isso. Nossa. E talvez nem fosse uma questão que eu quisesse me preocupar. Então, como é que eu consigo também me preparar para esses medos que outras pessoas implantam em mim? Porque o que eu percebo, Camila, é que as pessoas que querem adotar, elas vão com esse desejo muito enraizado. Elas já sabem que elas querem adotar. Mas aí, de repente, é tanta informação negativa que elas recebem que ela transforma essa vontade muitas vezes em medo. Como foi a sua vontade? Conta pra gente um pouquinho dessa vontade. Quando que ela aconteceu? Você tinha toda a certeza? Eu costumo dizer que eu quis ser pai antes de ser quem eu sou. Assim, era uma vontade muito grande, mas uma vontade idealizada, né? Então, o que aquele menino quis enquanto pai, depois quando adolescente, e que nada se cumpriu, né? Quando eu me tornei pai, tudo caiu por terra. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas essa vontade, ela era muito forte, hoje ainda é muito forte, de exercer a parentalidade, de exercer a minha paternidade. Mas ela vinha de um jeito e hoje ela surge de um jeito completamente diferente. Eu não imaginava que a paternidade, em todos os processos, né, desde a espera até ela se consolidar, ela ia falar tanto com quem eu sou enquanto filho. E talvez esse tenha sido o maior impacto. Quem tá preparada pra esse episódio? Eu tô zero preparada aqui, gente. Caramba, é tudo igual, né? Eu vou voltar naquilo que a gente tava conversando antes, que ele falou. Na verdade, todo filho é adotivo, porque a gente não conhece, né, em qualquer contexto a gente não conhece a criança que tá chegando. E quem espera e gesta parece que está ali mais inserido, né? Que está entendendo melhor, mas não está. Está também absorvendo, né? Todas essas crenças de pessoas que estão em volta, todos esses medos, as expectativas que não se cumprem e aquele bebê que chega que você não conhece também, né? Então, caramba, conta pra gente, então, como foi a sua decisão da chegada da Nalu? A minha decisão é meio que você falou, porque eu também, desde criança, desde a época da escola, eu falava que eu ia ser mãe cedo. E aí me chamava de doida, né? Ai, meu Deus do céu, menina doida. Minhas amigas todas planejando, enfim, ir pra faculdade, casar primeiro, ter uma carreira, sei lá, XYZ, pra depois pensar em ter filhos. E eu já queria pular a etapa, falava, mas eu quero ser mãe. Eu não sei onde eu vou estar na minha vida, mas eu quero ser mãe, né? E eu lembro que na época eu era bem nova mesmo, eu tinha 23 anos, eu tava num relacionamento bem estável, maravilhoso, na época com uma mulher. E a gente falava sobre filhos, só que ela falava que era uma coisa que talvez ela quisesse muito mais pra frente, e eu já sentia aquela coceirinha no útero, assim, né? Mas eu não falava pra ninguém, porque poderia sair... Eu saía meio de louca mesmo, né? Imagina, você só tem 23 anos, começando a sua vida... Mas eu queria. E aí eu acabei me separando, conhecendo uma outra pessoa que dividia isso comigo. E aí isso que você falou, né? A idealização de dois jovens que queriam ser pais e que achavam que iam ser os melhores do mundo. E que a gente achava, inclusive, que a gente ia ser esses pais meio hippies. A gente vai ser super descolado e levar a criança pra tudo quanto é lugar e viajar e não sei o quê.
E de repente eu me vi grávida numa pandemia, com uma pessoa que eu achei que tinha tudo a ver comigo e na verdade a gente não se encaixou no papel da parentalidade conjunta, assim, né? Nós nos diferenciamos e nos distanciamos muito desde a espera até a chegada da Ana Lu e o primeiro ano dela e acabamos nos separando. Hoje eu sou mãe solo, então é totalmente a quebra de expectativa de tudo, né? Nada do que eu imaginei, nada. E aí você, com a chegada da Teté, você e o Eric, na verdade, tomaram essa decisão e juntos tem aí o Papai Peando para ajudar também outras famílias. Exatamente. Eu queria só complementar uma coisa que enquanto você foi falando me veio à cabeça, de que talvez o pai e a mãe perfeito, esse que a gente idealiza na espera, ele não tenha filhos. Exato, ele só não existe. Exato. Porque não cabe, né? Ele tem uma agenda tão regrada, ele tem uma vida tão cheia Sabe de perfeição. tudo o que fazer antes. Exato. Não cabe filho nessa vida, né? Que a gente idealiza. É isso, Camila. A gente decidiu, depois que a Stephanie chegou, a gente passa por uma situação, né? Num shopping, que talvez figure como uma homofobia. E aí a gente decidiu criar voz para outros pais, inicialmente falando sobre famílias homoafetivas, e de repente a gente percebeu que outras famílias que esperavam na adoção queriam poder falar, queriam ser ouvidas, queriam ouvir, e aí a gente começou a bater esse papo através do Papai Peando. E eu quero falar sobre essa espera, porque quando a gente tem uma gestação, fica mais visível, é mais concreta. Um mês passa, o tempo, a barriga cresce, o corpo muda, a gente consegue ver o que está acontecendo de transformação ali no nosso corpo. Enquanto que na adoção essa espera ela é invisível, né? Como é que a gente cuida desse momento tão invisível? Como é que a gente faz pra gente, do ponto de vista também de um pai que está aí nesse processo de adoção e com a vida profissional, enfim, como é que a gente cuida desse processo? Camila, eu acho que a resposta para isso, primeiro, ela vem de uma necessidade que a gente, enquanto adulto, tem de ter o controle de tudo. E aí eu vou pegar uma gestação biológica como exemplo e dizer que uma pessoa que está gestante e, de alguma forma, essa gestação é colocada em risco, ela também sai desse prumo, né? Então, se no quarto, no quinto mês, ela precisa sair do ambiente de trabalho, ela precisa ser resguardada em cuidados, ela também não consegue lidar com essa falta de controle sobre o próprio tempo. A gente imagina que uma gestação vai durar 9 meses, mas nem todas as gestações duram os 9 meses. E a gente também não engravida no dia que a gente quer, né? Exatamente. Exatamente. É ótimo isso, né? Porque a gente fala tanto que o adotante não adota quando ele quer e depois de 9 meses, mas ninguém também engravida no dia que quer. Mas acho que também é importante que a gente pense como é que a adoção surge na vida do adotante, mas também na vida do filho adotivo, né? A criança que chega por adoção, a gente precisa dizer isso, por mais que muita gente não queira ouvir, ela já teve suprida da vida dela algumas questões de direitos humanos. Mesmo a criança que foi deixada no hospital, que foi entregue por vontade da genitora, ela teve aquele rompimento de vínculo, ela vai ter um trauma de abandono, ela vai ter algumas questões que são importantes que sejam olhadas. A gente deixa, inclusive, de dizer que na preparação que existe para adoção, é uma preparação feita com os adotantes, mas essa criança também é preparada, né? Então o judiciário, ele prepara essa criança. Se vai ser uma entrega voluntária no hospital, é feita uma coleta de fala dessa genitora para que possa ser colocado no processo dela, para que quando ela tenha 18 anos ela possa pesquisar sobre a história dela e entender como essa entrega foi feita. A minha filha, por exemplo, foi adotada aos 6 meses, mas a gente tem um diário dela com todo o trâmite que foi feito para que ela fosse colocada para adoção. Então tem uma ida dela até o fórum, a gente tem foto desse dia. Então ela também foi preparada. E aí preparar esse adotante é importante para que ele dê permanência a isso, para que a dignidade dessa criança possa continuar depois que ela está na nova casa. A gente tem no modelo atual, né, de adoção, que hoje é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, muito pouco tempo, são 30 anos de ECA, né? 31 anos esse ano.
E até bem pouco tempo atrás, talvez aqui vocês conheçam casos assim, a adoção era vista de um jeito completamente diferente. Era um tabu, a gente não podia falar sobre isso, e a gente entendia que era preferível não falar sobre adoção com a criança. Então, quando a gente prepara... O não falamos do Bruno, né? Isso, exatamente. Então, quando a gente prepara esse adotante, é para que ele possa se empoderar, né, para que ele possa se olhar como protagonista dentro dessa história de parentalidade, mas principalmente para que ele respeite quem a criança, quem esse filho é dentro da história dessa família. Não é o invisibilizar um passado como se ele não existisse antes. Sim, porque senão a gente tem o filho chegando pela adoção só para cumprir o sonho dos pais que querem ser pais. Nossa, isso eu acho que a gente vai ter que cuidar. A Nossa. Nalu como um objeto do seu sonho, a Bel e o João como um objeto do meu sonho. Isso E a é gente muito. Exatamente. desconsiderar Que são indivíduos que já chegaram e sentem coisas e são coisas que fogem, né, desse nosso de entendimento. quem a gente é. Aham. Exatamente. Eu li um post seu, acho que ontem, né? As pessoas têm que entender que tem que ser ainda mais burocrático, porque você não está buscando uma criança para uma família, você está buscando uma família para uma criança. Nossa. E mas se Me você for emocionei. pensar bem, isso também vai se dar em outras vias de parentalidade, né? Quando vem a tua frustração, né, de putz, me tornei mãe e me frustrei, é por conta da tua expectativa, mas a sua filha não veio pra atender as nossas expectativas. Justamente o contrário. Mas justamente a gente também se liberta, porque numa vez que a gente pensa que a gente também não veio pra atender as expectativas dos nossos pais. Gente, sim, eu Ufa! sou outra Exatamente. pessoa. Ainda bem, pai, mãe, madrasta, não estou aqui pra fazer vocês felizes. Pra mim, Por quem você quis que eu fosse, eu tô mega ótimo com isso. Eu tô super bem de ser quem eu sou. Nossa, isso me libertou e pra mim também pegou mais forte na minha questão como filha do que como mãe. Eu me considero uma mãe super excepcional, até no auge ali da minha confusão que eu tava, da depressão que eu tive. A Nalu, ela era o centro da minha prioridade, a gente tava ali lutando pra se entender juntas, mas a treta maior foi conseguir enxergar a minha mãe finalmente, né? Pela primeira vez, assim, os meus pais e falar... Meu Deus, eles Era assim? Era isso! Ai, desculpa por tudo, né? Vontade de ajoelhar e falar, gente, vamos conversar sobre isso. Por que a gente não falou sobre isso antes, né? É interessante muito doido. porque numa construção sócio-histórica, a gente não tem os nossos pais... Eu vou dividir isso em duas partes. As mães não preparam as mulheres para ser mães. E aí a gente tem a mulher do século XXI... tendo ainda muito arraigado quem ela deveria ser, e ela não quer mais ser aquela mulher dos anos 80, dos anos 70. E os pais muito menos preparando os homens para ser outros pais. Menos ainda. A gente vem de uma geração dos nossos pais muito omissos, né? De estarem na rua, estarem trabalhando e garantindo sustento. De repente, as nossas mães também querem ir para a rua e também querem ter a sua vida social. E aí a gente olha para essa criança e fala, oi, mas quem fica com ela, né? E como é que a gente consegue reorganizar essa estrutura familiar? Talvez esse seja a grande questão do século XXI, né? Como é que a gente consegue ser quem a gente é e ao mesmo tempo ter uma educação respeitosa que permita que os nossos filhos daqui a 20, 30 anos possam ser quem eles querem ser também, né? Nossa, que Sim. desafio. Mas você falou um termo que eu fiquei aqui parada nele, que você falou sobre gestação biológica. E como é que a gente fala esses nomes? Você falou também, a Gabi trouxe aqui, que todo filho é um filho adotivo, né? Que você comentou essa de certa frase. forma, sim. Então eu queria super que você abordasse também pra gente, assim, o que a gente fala nesse assunto, quais são as semelhanças ou até as diferenças nessas vias de parentalidade. Como é que a gente conversa sobre esse tema com naturalidade? Que eu acho que pra mim, o que me importa aqui, eu sempre falei isso pra você, né? Eu falo, Beto, eu acho que todo mundo pode falar sobre tudo, e eu acho mesmo, porque eu acho que se a gente ficar falando só de um lugar, a gente vai ficar no mesmo lugar. Então eu acho que todo mundo aqui pode falar, você pode falar de maternidade, eu gostaria de poder falar sobre... E eu acho que aqui a gente tá num espaço seguro, da gente poder se permitir a trazer as coisas com erros. Eu não sei falar sobre esse assunto. Então como é que a gente encontra semelhanças e diferenças pra gente se ajudar? Que no fim do dia é isso que você falou. Eu também tenho o desejo de ser respeitosa com os meus filhos e de ser respeitada. Exatamente. Na verdade, vão existir diversas formas para se falar sobre a maternidade, sobre a paternidade, sobre a filiação.
é uma pergunta que eu recebo todos os dias, né? Como que eu devo falar sobre a mãe biológica do meu filho? Eu devo chamar de genitora? Eu devo chamar de mãe biológica? Esses nomes, gente, eu tenho muita dificuldade com palavras. Pois é, mas a minha resposta talvez até te agrade, mas chama do jeito que você conseguir chamar, né? Hoje, por exemplo, eu chamo a genitora da minha filha de mãe, né? Mas dentro de um contexto onde ela tem 2 pais. Essa figura mãe não é uma figura presente dentro da nossa casa, nós não a conhecemos, mas não tem por que a gente não usar o nome mãe. É lógico, vão existir momentos quando ela traz perguntas que a gente às vezes coloca o nome dessa mulher, que às vezes a gente vai colocar a palavra mãe, às vezes a gente vai dizer a moça de onde você veio, da barriga que você veio, mas a melhor forma da gente responder... as melhores palavras para serem empregadas são aquelas que a gente consegue lidar com elas, né? Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com a paternidade, mas quando eu me descobri gay, eu tinha uma questão de falar, eu sou homossexual. E aí eu tinha um amigo que ele era bem desbocado, e um dia eu falei assim, porque você é homossexual? E ele falou, ai, bicha, na boa, homossexual é nome científico, pode me chamar de viado. E quando ele falou aquilo, foi tão libertador pra mim, porque de alguma forma parecia o nome de remédio, assim, eu sou homossexual. E aí até dentro das famílias diversas a gente tem isso, né, os homossexuais, os transafetivos, homotransafetivos. Talvez a gente possa, em alguns momentos, só chamar de família, né? Acho que é importante que a gente pontue, Camila, que usar os termos, né? É minha filha adotiva, eu sou um pai homossexual, ou um pai dentro de uma família homoafetiva, acontece quando existe um contexto, né? Então, se eu vou matricular minha filha na escola para dizer que ela tem 2 pais, eu vou falar sobre isso. Agora, eu não chego na porta da minha escola e falo pro segurança, Ney, você pega a minha filha porque ela tem 2 pais? Exatamente. Me pega a minha filha adotiva. A minha filha adotiva de relação homoafetiva? Porque não. Você não precisa pôr o crachá, né? Exatamente. E aí é um monte de rótulo. E assim, pra mim, eu falo pra vocês porque tô super sincera, eu tenho várias dificuldades com termos e palavras, e elas me atrapalham, eu sou bem atrapalhada. E eu acho que elas me afastam, no fim, daquilo que eu quero cuidar. Então eu fico... não posso falar, então não vou falar desse assunto, porque eu não sei falar desse assunto, eu não vou ter conhecimento suficiente pra falar desse tema, então é melhor eu ficar quieta. E aquilo vai me dando um desconforto que me afasta dos assuntos. Camila, eu acho que existe 2 questões também. A primeira é a gente assumir essa dificuldade, e aí quando a gente assume, a gente vai atrás, né? Então, eu quero saber qual é o termo correto, eu quero saber como eu posso ser respeitoso, isso é um ponto. Até dentro da adoção, o segundo ponto, ele é um pouco mais delicado, é quando a gente não fala por uma dificuldade em falar. Então, vou dar um exemplo. E o não dito fica mais dito ainda, né? Exatamente. Ou ele fica confuso, né? Então, vou dar um exemplo que é bem clássico na adoção. Ao invés de dizer que a minha filha é filha adotiva, eu digo que ela é filha do coração. E existem diversos filhos adotivos que se incomodam muito com isso. De que, eu fui chamado de filho do coração. Todo mundo foi gestado numa barriga, por que eu falo que uma criança foi gestada no coração? A gente, em casa, tem uma questão de não dizer que a Stephanie foi gestada no coração, porque pra gente é um desrespeito à gestação que ela já teve. Ela já esteve 9 meses numa barriga, né? Então, eu dizer que ela passou mais um tempo no meu coração, é muita pretensão minha dizer que ela não podia nascer na hora que ela quisesse nascer, né? Não, que ela não existia antes de chegar pra você. Exatamente. Então, acho que o importante... E acho que é uma coisa de dar uma sutileza na informação, né? Pra dar uma camada diferente, assim, atenuar, talvez. Só que porque sem necessidade, né? Exatamente, porque daí carrega a ideia de que a adoção não é uma... suficiente. Exatamente, eu preciso gestar de alguma forma, né? É exatamente Ao isso. meu ver, assim, que sou muito apaixonada por comunicação, eu acho muito melhor que a pessoa erre, mas queira te ver e te reconhecer como que você é, do que a pessoa com medo, é isso que você falou, com medo de errar, tente dar uma amaciada na informação, assim, pra... será que assim fica menos pior? Não existe isso, né? Você sente isso também agora com a Ana Lu, na sua relação com o pai, assim, quanto que isso você tem que falar sobre assuntos que são ditos e não ditos, pra amenizar? Sim, um pouco. Não muito, assim, porque eu sempre tive isso muito forte com a Ana Lu, de me comunicar claramente com ela. Tanto que hoje ela não tem nem 2 anos, ela fala sem parar, porque eu sempre bati papos com ela
como um ser mesmo, que ela é um ser existente, né? Então, assim, explicando tudo o que tá acontecendo, mesmo que todo mundo me dissesse que ela talvez não fosse compreender, né? Ah, você vai se separar, ela ainda é muito pequena, ela não vai entender. Mas eu sempre falei da mesma forma. Porque isso vai entrando na cabeça dela, né? Mas sim, passamos por fases, assim, dos... Eu fui pra casa dos meus pais quando eu me separei, né? Me separei em umas condições um pouco adversas. E aí ficava uma coisa de, não menciona o nome do pai, porque ela vai ouvir que você tá conversando sobre ele e não sei o que, isso pode gerar alguma coisa, que é aquilo, né, do medo do outro, que começa a entrar na sua cabeça e você fala, nossa, mas aí eu não posso falar? Ela não pode saber que a gente tá passando por essa situação? Porque no futuro isso, é importante ela saber dessa origem, dessa herança, de tudo isso que eu passei de adversidades com o pai dela para chegar no ponto em que a gente tá hoje, que é saudável. Então... sim, foi bem confuso pra mim, assim. Por um tempo a gente teve que inventar um nome na minha casa. Então, não chama pelo nome, chama de Biga. Era Biga. Chama de Biga. Só que não dava, porque não era natural, entendeu? Eu tava ali fluindo no meio de uma conversa, ela tava brincando do lado. Eu não preciso blindar tanto, assim, a minha filha, sabe? É isso. Ela é uma filha de um pai, uma mãe, se separaram. Não foi legal no começo, depois foi tudo certo, entendeu? Tem que desmistificar um pouco as coisas, E acho que incluir né? a criança pra falar com ela, né? Vocês fazem isso também. Gente, eu faço muito... porque ela não é um bichinho ali, coitada, indefesa. Não, ela entende super bem. E ela é capaz também de entender as coisas difíceis. Porque mesmo que eu não... mesmo que não dito, ela tá sentindo tudo aquilo comigo, né? Eu amamentei até a semana passada. Aquilo tava ali sendo trocado entre nós. Então eu também precisava de ter um espaço de escape para aquilo que eu estava vivendo. Eu precisava falar sobre a minha situação, eu precisava significar aquilo dentro de mim, para que também fosse mais fácil finalizar os processos, para não ficar respingando tanto nela, né, por mais tempo. A honestidade emocional é um atributo de uma relação. Mas sabe que eu te ouço, me vem uma fala da Julieta Jerusalinski, que ela diz que a gente tem uma falsa ideia de que a criança não pode sofrer. Né? E aí, qual é o momento que esse indivíduo pode? A partir de qual idade ele pode sofrer? Né? E faz parte da construção da tua filha, da minha filha, dos teus filhos sofrerem. Né? Esse sofrimento, essa frustração, essas dores, elas vão fazer parte da construção dessa criança. Né? A gente também foi feito de traumas, de dores, de nãos que a gente recebeu. E mais uma vez, né? Quem é que a gente está tentando ser, seja na espera, seja depois que a criança chega ou enquanto a gente está vendo crescer, que a gente não permite que ela seja de verdade. Né? Talvez a gente seja muito refém disso, de não permitir que nossos filhos sejam de verdade. Isso vem tudo do que a gente também aprendeu. Eu contei já várias vezes, a minha mãe faleceu quando eu tinha 4 anos, então eu sobrevivi a esse acidente e por uma questão de sobrevivência, a minha família escolheu não falar muito desse assunto. Sim, mas não teve Bruno. Um dia sequer que a minha mãe não esteve presente na minha relação, na minha história, na minha vida, na minha dor, no meu sofrimento, né? Não foi porque não falou que eu deixei de sofrer. Talvez pelo contrário, quando a gente cuidar é falar das coisas, né? Olhar para as coisas. E tem um ponto que me interessa saber de vocês, das histórias, assim, e como a gente, em relação a essa espera e como a gente se prepara, como a gente faz também na nossa relação profissional. Como a gente conta. Porque a gravidez, ela é perceptível. De novo, eu tô trazendo esse fato pra conversa, porque acho que a Gabi teve um desafio com a gestação. Durante a adoção, a família também tá gestando. Também tá nessa espera. Então, como é que a gente comunica no trabalho? Ou qual é o momento certo de contar? Porque a gente fica nessas, né? Conta a gravidez com 3 semanas. Porque depois de um tempo, 3 semanas não, 8 semanas, 12 semanas. Porque a gente não tem mais como contar. E aí? Sabe, Camila, que eu recebo muitas vezes, mas muitas, assim, de quase todas as minhas doulandas em fase de espera, a mesma frase, de que a espera delas é muito que a espera delas é muito invisibilizada, né? Então, ali no ambiente de trabalho, quando uma mulher coloca que está grávida, organiza um chá de bebê para essa mulher, ela ganha um monte de presente, mas ela conta que ela está na espera da adoção e é como se ninguém ouvisse ou falasse com tati-bitati ou com meias palavras, né?
Enquanto doula, o que eu oriento sempre os adotantes, que a melhor hora para falar sobre isso na empresa é quando você está habilitado, né? Então você sabe que... Conta pra gente um pouquinho desse processo, assim, Conto. se você pudesse explicar pra Sim, gente o essa tempo habilitação. e a demora. Porque pra mim, por exemplo, eu inclusive já cometi essa questão de não considerar quando a pessoa fala, tô no processo de adoção, incluir ela como uma gestante. Tá bom. Uhum. O processo de adoção, ele funciona, em resumo, em 3 etapas. 3 ou 4 etapas. Então, a primeira etapa é o que a gente chama de habilitação. Essa pessoa ou esse casal vai reunir uma série de documentos, vai passar por essa preparação em grupo de apoio, uma preparação feita pelo judiciário e vai passar por uma pesquisa psicossocial, que são entrevistas com a psicóloga e assistente social da vara da infância, para que, enfim, possa se chancelar que essa pessoa, esse casal, podem adotar uma criança. Então, são feitas visitas na casa dessas pessoas, elas passam por entrevistas, e esse processo, em média, ele leva de 6 meses até 1 ano e meio. E eu tô colocando 1 ano e meio muito por conta da pandemia, isso hoje tem se alongado bastante, esses prazos. Depois disso, a pessoa é cadastrada no que a gente chama de SNA, Sistema Nacional de Adoção. E é quando algumas pessoas vão dizer que estão grávidas na adoção, né? Então, você sabe que você vai adotar, mas você não sabe quanto tempo isso vai levar. E esse tempo, parte dele a gente pode até presumir, se você tem um perfil mais aberto, se você fala que você aceita adotar uma criança, sei lá, que tenha num grupo de irmãos 3 crianças, a mais velha pode ter 10 anos, você aceita crianças pretas ou você aceita uma criança com deficiência, esse processo é muito mais rápido. Agora, se você diz que você quer adotar um bebê, uma menina branca de 3 meses de idade com olho verde, talvez você fique 9, 10, 11, 12 anos nessa espera. Uau! Nunca ninguém vai conseguir te dizer, olha, você vai ficar 2 anos, você vai conseguir ficar 4 anos. Ninguém tem essa informação e quem dá essa informação está fazendo isso de maneira muito incorreta. Mas você acaba olhando para outros exemplos e entendendo mais ou menos qual é o tempo que vai levar. Mas eu acho também que é importante a gente olhar para os acasos do destino, né? Eu e o Eric, por exemplo, a gente se programou para ficar nesse cadastro por uns 3 anos. E a gente ficou 1 ano e 4 meses, né? Então foi muito mais rápido do que a gente imaginava. E eu sempre digo isso, que o teu telefone vai tocar no dia que você não está preparado. Não, e aí toca, e aí você tem quanto tempo? No nosso caso, o telefone tocou numa terça-feira, às 5 horas da tarde, e aí eles marcaram uma audiência pra gente ir até a vara da infância no dia seguinte, à 1 da tarde. Meu Deus. Mas eu queria ir na mesma hora. E aí? Imagino. E aí ela não deixou. Quando eu cheguei na vara da infância, eu disse, não podia ter vindo antes? Ela falou, poxa, mas já demorou pouco. Não, e aí você foi no dia seguinte e pronto? Eu fui no dia E seguinte. já você leva a criança? Não. É isso que eu... Aí vem o terceiro estágio, né? Então a gente foi conhecer a história da Stephanie numa tela de computador. Eles contaram quais eram as características dela, isso na vara da infância. E aí a gente pega uma autorização para ir visitá-la no abrigo. E aí começa o que a gente chama de estágio de aproximação. Que no nosso caso levou 13 dias, mas porque era uma bebê. Mas vão existir casos que esse estágio de aproximação pode levar 8 meses. Nossa! E aí até Sim. por uma informação legal, nessa etapa você ainda não tem um termo de guarda. Você tem um termo de autorização. Então você não pode dar entrada nas questões legais para licença parental. Então, você precisa de alguma forma que a tua empresa te libere em alguns horários do dia para que você possa fazer essas visitas. Isso também é muito organizado. Vai acontecer casos que a pessoa mora em São Paulo e vai adotar no Acre. Então, ela vai precisar se deslocar de São Paulo para o Acre. Ela consegue organizar com a vara da infância como é que vai ser feito esse estágio de aproximação. Mas ela não combina direto com a empresa. A vara de infância intermedia essa decisão? Ela tem uma documentação e aí o próprio funcionário precisa combinar Sim. isso com a empresa, né? E aí depois, quando finaliza esse estágio de aproximação, a gente entra no estágio de convivência, que é quando tem o termo de guarda para fins de adoção, e aí até para quem está aqui nos ouvindo e pensa em adotar, esse nome é muito importante, porque existem 2 tipos de termo de guarda. O termo de guarda e o termo de guarda para fins de adoção. Para dar entrada no processo de licença parental,
tem que estar escrito, que é um termo de guarda para fins de adoção, porque ainda não tem o seu nome nos documentos dessa criança, né? Então ainda existe uma certidão de nascimento com os nomes da família de origem, mas você consegue dar entrada na licença parental, consegue incluir a criança no convênio médico, consegue usar o nome social em alguns estados, caso você vá fazer a alteração do nome dessa criança, e consegue fazer a matrícula dela na escola. E aí esse estágio de convivência, ele deveria levar 6 meses para que no final tivesse uma outra audiência, para que enfim o juiz dissesse, ok, essa criança vai ser filha dessa pessoa ou desse casal, e se emite uma nova certidão de nascimento. Muitas vezes esse processo do estágio de convivência ele finaliza, mas o processo de destituição do poder familiar da criança ainda não está finalizado. Ela ainda não deixou de ser legalmente filha da família biológica. Então, às vezes ele finaliza, mas ele fica num limbo, esperando que o processo da criança se finalize para que, enfim, possa ser emitida a nova certidão de nascimento. Então, eu estou entendendo que, primeiro, essa pessoa precisa de apoio. Demora muito tempo a família adotante também, né? É importante elas encontrarem alguém como você para cuidar e formar essa rede de apoio emocional, estrutural. Essas informações, são muitas informações, né, Beto? São muitas informações, e aí eu digo que sim, é importante que a gente forme uma rede de apoio. Acho que a empresa pode e deve ser uma rede de apoio muito forte nesse momento. O que eu sinto hoje, Camila, é que boa parte das empresas não estão acostumadas com casos de adoção. Então, quando você chega no RH, as pessoas dizem, mas é que a gente nunca teve nenhum caso aqui, eu não sei como fazer. Na nossa história, muita gente pergunta, e como foi? Né? Porque o Eric quem tirou a licença de 4 meses. E as pessoas falam até hoje, como foi resolver no RH? E aí eu sempre digo, o Eric era do RH. E aí ele também não sabia como responder. Ele construiu, né? Pois ele também não sabia responder essa questão. Mas sim, é importante que a gente forme essa rede de apoio. Acho que para qualquer vida. E quem está ouvindo a gente, então, você acha que é importante ela contar no momento em que ela é habilitada, é isso? Que ela é habilitada. Quando ela vai pro SNA, para esse cadastro, eu acho que é o melhor momento para falar. Aí, a partir daí, então, a gente pode considerar essa pessoa, então, como uma gestante também no time. Isso, exatamente. Mesmo que leve 8 anos. Eu acho que, não sei se é isso que você está me perguntando, Camila, mas acho que é importante que a gente a considere como uma gestante para todo o plano de carreira. Nos cuidados, porque assim, por exemplo, às vezes a empresa tem um programa de gestante, de futuros pais, de algum conteúdo, alguma palestra, algum evento, alguma coisa que ela possa ser cuidada, ou o próprio chá de fralda, chá de bebê, enfim, ela ser incluída nesse tipo de grupo de mães, grupo da empresa, grupo de afinidades, é importante. Mas acho que também, Camila, para que a pessoa não seja vista como um bonequinho de lado, né? Então você está pensando numa promoção para essa pessoa, em ela assumir uma nova função dentro da empresa. Dá pra gente se organizar para isso, né? Então, ok, essa pessoa vai ser promovida. Como é que a gente pode se organizar caso o telefone toque daqui a 2 meses e ela esteja nessa nova função? E eu defendo muito que tudo aquilo que a gente consegue planejar junto com a empresa é possível de ser feito. Perfeito. Isso em qualquer via de parentalidade, até uma mulher gestante. E eu ia perguntar para a Gabi a experiência dela com o trabalho. Como foi isso na gestação? Quando eu descobri a minha gestação, eu tinha acabado de ser admitida num trabalho com uma empresa grande, mas não era diretamente na empresa, era uma ação paralela ali com eles. E eu fiquei morrendo de medo de contar. Nossa. Falei, putz, mas eu tava em treinamento ainda, né? Passando por treinamento e tal. Eu falei, como é que eu vou contar? Será que vão me tirar, então, do time, né? E eu acho que eu sou um exemplo bem legal de como boa geração Z, né? Eu tenho meu pezinho ali na geração Z já. Como as empresas que são um pouco mais jovens e que estão acolhendo pessoas mais jovens, elas estão começando aos poucos a se abrir, assim. Porque demorei pra contar, mas na hora que eu contei eu fui bem acolhida. Fiquei surpresa. E eles me falaram, tá tudo bem, a gente já te treinou, você tá no time, você é do time, você vai ficar aqui até a sua barriga ficar enorme com 9 meses. E aí você sai. Então, eu passei muito, muito medo de contar e depois foi bem tranquilo, só que veio a pandemia, na mesma? Tipo, coisa de 1 mês depois de eu contar, eu descobri também que eu tava grávida.
Veio a pandemia, e aí eu fui a primeira a ser retirada, a ser cortada do time. Não dá pra dizer que é uma relação mais... Não é. Era porque a gente estava exposto ali ao público, né, no caso dessa ação que eu fazia parte. E aí, ó, a gente não sabia como era, né, a pandemia. Você tá configurado como risco, você vai ficar em casa. Então, eu meio que fiz o caminho contrário, que a gente fala... Vocês falam muito isso na Filhos, né? De como as mulheres, às vezes, já estão ali no corporativo, os pais, enfim. E depois da notícia da gravidez ou da volta da licença, acabam sendo retiradas ou se retiram por não se sentirem encaixadas. E eu acreditava nisso, assim. Eu estava fora do corporativo quando eu engravidei e estava na pandemia. Então, eu tinha certo na minha cabeça que eu ia demorar muito para conseguir voltar a minha carreira, né? Para os trilhos. A ser acolhida em uma empresa, alguém olhar para mim, tipo... Nossa, uma mãe jovem, solteira, que está há um tempo fora do mercado corporativo... Agora a gente tem que contratar, não vamos contratar. E aí a surpresa mais grata de todas foi que no auge desse processo todo, né, na maternidade solo, enfrentando essas dificuldades, eu percebi que eu não queria empreender, que aquilo me deixava num lugar bem inseguro, que eu já era nova, já estava, né, experimentando várias inseguranças. E eu falei, nossa, eu queria muito conseguir espaço para voltar para o corporativo, para conseguir investir na minha carreira a longo prazo, fazer um plano de carreira, né? Porque eu era bem frila, assim. E aí eu fui acolhida por uma mulher, mãe, que tinha, né, que tem essa empresa onde eu trabalho hoje. E ela entendeu a minha situação, por ser mãe também, aí eu tive essa sorte. E falou, não, tá tudo bem, a gente vai juntas nessa. Me deu a possibilidade de fazer um home office, de ter um horário flexível, me contratou mesmo assim. E não bastasse me contratar, me promoveu. Então, eu acho muito legal ver, assim, que ainda existe essa esperança de você ser bem acolhido, né? Durante a espera e depois durante a chegada, quando você quer ou mudar de carreira, ou entrar num emprego novo, ou até sair do seu, enfim. Pra mim foi muito bom receber isso, assim. Que bom te ouvir, né? Que siga mais exemplos desses, porque eu acho que também fica todo mundo meio... São muitas expectativas, são muitas dúvidas. A gente tem uma dúvida aqui que eu vou trazer para vocês da audiência, que é essa ideia de pensar em ter um filho e gostaria de se preparar para isso. Como vocês fariam, né? E assim... Quero adicionar aqui um ponto que sempre me marca e que me chama atenção na adoção, porque quando eu te escuto falar sobre todo esse processo, sobre as entrevistas, sobre a importância de visitarem a casa, de conhecerem as pessoas, quando a gente engravida, não tem todos esses pré-requisitos. Eu não fiz toda essa avaliação, se eu queria um filho assim ou assado, se eu estava apta a ser mãe assim ou assado. Eu não tive um preparo emocional, eu não pensei na rede de apoio, eu não pensei na divisão de tarefas. Tipo, as políticas parentais que existiam na sua empresa, cara, né? Não foi. Então, assim, acho que a Gabi também, né? Quando você pensou, tô afim, quero ser mãe, vai dar certo, né? Então, como você se prepararia, assim, que dica você dá? E o que não fazer também? Acho que você pode trazer essa resposta é dele, total. Hoje eu diria pra ter uma doula de adoção, porque essa doula Boa! @papai peando, gente. Mas na minha época não existia ainda não existia. O que você faz? Acho que é uma boa. Conta. A gente acabou tendo 2 casais que a gente olhou como um modelo. Né? E acho que muita gente acaba fazendo isso, olhando para um irmão que teve filhos antes. Então a gente olhou para 2 casais, uma pessoa que trabalhava com o Eric e um outro casal que a gente conhecia que tinham adotado 2 meninas. Eu acho que a gente consegue... É tão engraçado te ouvir dizer isso, Camila, que na gestação biológica não existe esse preparo. Porque eu só consigo achar que deveria ter, né? Super. A gente deveria ter. Não, eu sinto muita falta. Eu acho que essa é uma dica que serve para todos. Pois é, assim, ter grupos de apoio, até acho que fora do Brasil isso começa a se consolidar de uma maneira um pouco melhor, mas de pais e mães que consigam se juntar e formar grupos, consigam trocar essas experiências. Antes de engravidar, ou antes de começar o processo de adoção. É lógico, né? No meu cenário ideal, na minha cabeça, sim. Mas se não fosse o caso, depois já de gestante. Eu acho que aquele modelo de cursinho do hospital, ele precisa acabar, né? Chega, né? Eu sempre digo que eu não sabia trocar fralda.
eu precisava aprender tantas outras coisas. E Total. fralda Era tipo muito. fralda era muito Se fácil. fralda fosse o nosso problema. Pois é, assim, eu não sabia, por exemplo, lidar quando minha filha se machucou pela primeira vez. Né, eu tava com visita em casa e eu berrava com as pessoas: vocês podem ir embora? Eu preciso levar minha filha no médico. E eu não fui preparado para isso, né? Então seria importantíssimo que a gente tivesse espaços onde esses pais e mães pudessem se preparar. Né? Nossa, com É certeza. lógico que eu defendo muito isso dentro da adoção, até dentro daquilo que eu já tinha falado, de olhar para o que é a adoção e para quem é essa criança que chega, mas acho que a gente pode estender isso para outras famílias, né? E qualquer lugar pode ser lugar, né? Qualquer lugar pode ser campo para se preparar para receber uma criança, né? E o que a gente não pode falar? Para quem vai adotar, Uhum. vou falar 3 frases aqui. Boa. Então já vamos anotar, gente. Papel e caneta, vamos lá. A primeira é quando as pessoas dizem os exemplos trágicos, né? Então você fala: eu tô pensando em adotar. E a pessoa fala: queria te contar que eu conheço uma pessoa que adotou e depois a criança cresceu e matou o pai. Não. E aí, quando me dizem isso, eu sempre falo que deviam ter perguntado isso pra mãe da Suzane von Richthofen quando ela ficou grávida, né? Não fala não, que eu sou colega de turma da Suzane, gente. mesmo? Fiz direito com ela na PUC, Suzane. Mentira. Estamos pegando as nossas coisas e indo embora correndo daqui. Não, mas ela só estudou comigo, gente. Primeiro ano da faculdade. Caramba. A Suzane vira e mexe, gente. Ela é muito famosa. Então essa é uma questão importante que eu acho. A segunda é: se você não conhece sobre adoção, é melhor não falar, né? Você pode acolher essa pessoa, você pode dizer: que legal que você vai Faça ter filhos. perguntas, Faça né? perguntas. Mas geralmente as pessoas vêm com frases assim: mas é tão demorado. Mas é tão burocrático. Mas é tão difícil. E a Afirmações, né? E ela não conhece nada da adoção, né? Ela viu na novela em algum momento. Eu fiz até um vídeo esses dias falando disso, brincando, né? Que a pessoa fala: a adoção é tão demorado, mas você sabe que é o ECA? ECA é quando eu tenho nojo, não é? Eu não entendi nada. Mas ela fala sobre isso. E a terceira, que eu acho que é a principal, e aí eu vou fazer até um contraponto contigo de quando você contou para as pessoas que estava grávida, né? Você até trouxe aqui que quando você falava que queria engravidar, muita gente te trazia as questões negativas, até parecido Eu ia falar com isso. Eu que tava escolhi ter falando. parto natural em casa de parto. Pensa o tanto de coisa que eu não escutei, assim, de afirmações de pessoas que não tinham nenhuma informação sobre isso, mas queriam me dizer que a minha filha ia morrer em 12 cenários diferentes, assim. Todos. Mas assim, imagino também que quando você contou que estava grávida, que as pessoas te olharam como uma mulher gestante. Na adoção, quando a gente diz que vai adotar, as pessoas olham a gente como um ser a ser beatificado. Nossa, E coloca faz um favor, muito né? no lugar da caridade. E isso contribui muito negativamente para a adoção, né? Então, quando eu me torno pai ou mãe por adoção, eu não estou fazendo nenhum bem para essa Parece criança. ser um herói, né? Herói da sociedade. No meu exemplo, Camila, eu sempre gosto de dizer que quando alguém fala: vocês foram muito bons para ela. A Stephanie tinha 6 meses quando a gente adotou. É uma menina e branca. Chamaram a gente na vara da infância numa quarta-feira às 2h. Se a gente não tivesse ido, na quarta-feira às 2h05 tinha outro casal. Então a gente não fez nenhum bem pra ela, né? Ousaria dizer que ela me fez vários bens. Mas a gente não salvou a Stephanie de nenhum lugar perigoso. A gente não foi lá E ainda que buscá-la. tivesse sido, né, Beto? Exatamente. Não se chancela uma família como é uma família, né? A família não surge num lugar de beatificação, de caridade. Surge Exato. como uma Porque daí família. fica parecendo que é um Exato. favor. E de novo volta lá pro começo da conversa, como se ela viesse também pra te atender, a te tornar um cara caridoso. Exatamente. Né? Um cara de bom coração. Ou que ela venha pra cumprir os meus sonhos de pai, né? Quando você gesta é até o contrário, assim, né? Que falam que, que lindo, Deus mandou esse presente pra você, pra mudar a sua vida, né? No seu caso, olham pra você e falam: olha como você vai mudar a vida dessa criança, vai colocar ela num contexto melhor. E quando eu engravidei, eu recebi muito isso por causa dessa história de eu ser nova, tipo, tá vendo? Vai ser a oportunidade agora, você vai ficar madura, adulta, ela vai te ensinar tudo que você não sabe. E, gente, a gente vai aprendendo junto no processo, né? E recebendo no mesmo ponto que a gente doa.
eu fiquei com esse estigma também, de tipo, nossa, então minha filha vai chegar e vai mudar a minha vida inteira e eu vou me tornar uma pessoa muito mais incrível, muito melhor e super poderosa. E realmente me tornei, mas o peso disso no começo era grande, né? De dela nascer, eu já tá pronta pra ser essa pessoa totalmente transformada pela maternidade. Gabi, mas sabe que, te ouvindo também, me veio até um exemplo que não é de adoção, mas eu tive uma amiga que ficou grávida. Durante a gestação, ela descobriu que seria uma criança com síndrome de Down. Ele nasceu aos 6 ou 7 meses com uma cardiopatia grave. E logo depois ele veio a falecer. E aí uma das frases que ela fala muito é que as pessoas chegavam para ela e diziam: não, mas Deus vai fazer um milagre. E aí um dia ela parou e falou: beleza, Deus não vai fazer esse milagre, não tem como. Talvez Deus faça outros. Sim. Mas é que vocês chegam trazendo que Deus vai fazer isso. E aí vocês falam isso tantas vezes que eu fico achando que eu já não sou mais filha desse mesmo Deus que Pois vocês é. estão falando. Nossa, isso distorce a nossa realidade completamente, né? Pois é, como se você não tivesse direito de sofrer com aquilo, né? Não te dão espaço para esse sofrimento, seja do luto, seja de uma perda gestacional, seja de uma demora na adoção. É importante que a gente tenha... Os incômodos, né? A gente lidar com as emoções é uma e num coisa de puerpério conviver. que tá acontecendo todo... invariavelmente, se seu bebê tá ali ou não, está acontecendo toda aquela adaptação, readaptação hormonal, emocional. O seu corpo vai passar pelo processo do puerpério de qualquer forma. Então, é muito simplista reduzir tudo a E tem vontade puerpério na divina, adoção. né? Tem puerpério na adoção. Isso também acontece bastante. E aí Já eu ouvi vou isso colocar um também. agravante, que na adoção não te deixam reclamar. Né? Então, quando a Stephanie chegou, eu tive uma depressão, que depois eu fui entender que era um puerpério. Mas a frase que eu mais ouvia é: mas você não pode reclamar, você que quis. Não. Eu que fui lá colocar meu nome, eu que disse que queria adotar, então eu não podia Você só reclamar. pode ser feliz. Exatamente. A partir de agora chegou, Exatamente, né? Então, Exatamente. Hoje, o que eu percebo, ela com 4 anos, é que ela não pode reclamar, porque a gente fez um ato muito benevolente em tê-la adotado. Então, ela não pode reclamar de nada. Então, a gente nunca tem espaço pra isso, mas tem. sempre tá sendo não, aqui a transferido gente pra alguém, tem né? espaço. A gente tá criando esse espaço e Pois construindo é. ele juntos, só que a gente tá chegando no final. Não! E eu tenho um quadro que tá rolando nessa temporada, que é o quadro da bolsa do bebê. Ou o que você quer tirar. Né? A gente falou tanto dessas expectativas, da espera, que às vezes a gente vem com uma bolsa muito carregada de objetos, de coisas, de palavras, de vozes, enfim. Naqueles medos, né? Você começou falando de quantas dúvidas são nossas, então eu achei isso incrível, porque a gente tá falando, os filhos chegam e as dúvidas também. Primeira coisa, essa dúvida é tua? Ou é de fora? Exatamente. Ou a gente tá te plantando dúvida. Então, se Até a gente agora tá eu não plantando tenho essa dúvida, resposta, eu não sei. Então, assim, eu acho que o que você tira da sua bolsa, que você não quer carregar mais. Acho que esse é o convite, Gabi. Ai, eu vou ter que começar? Sim. Até pra eu pegar sua cola. Gente, é que são muitas coisas, sabe? Mas pra ser bem literal, vamos falar assim, se eu tivesse que tirar alguma coisa, eu tiraria todos os 500 grupos de mães que eu entrei antes de ter o bebê. De mães, de não sei o quê. E é um paradoxo, porque a gente fala pra fazer um grupo e aí sai do grupo. É diferente. É muito diferente você ter... É isso, você ter um grupo consistente de uma rede confiável de mães que você... Aquela coisa que é mais palpável. Ou no meu caso, que entrei em todos os grupos que existiam no Facebook, Perfeito. não sei o quê. De, o parto humanizado ou não sei o quê. Disciplina positiva para um bebê que não tinha chego ainda. E aí perdi o foco de coisas que eram mais importantes pro meu puerpério, que era, na verdade, me preparar para esse puerpério. E fui me preparando para várias outras coisas. Tipo, o parto, os objetos, o que tem que ter. Mas aí fralda de pano é melhor. Aí uma briga de 200 mães ali discutindo o que é melhor. Gente, isso tira tanto o nosso foco, isso me deixou tão insegura, que hoje eu me manteria com o meu único grupo, que é das minhas amigas, que me conhecem, que conhecem a minha maternidade. E a gente se ajuda entre nós ali. Eu acho maravilhoso, porque eu acho que você tá trazendo também a escolher quem você vai ouvir, né? E assim, ter confiança, e não vai dar pra ouvir todo mundo. Não tem como. E é muita informação, então
quem você vai confiar, quem Gera você vai muita escolher. culpa, né, Cami? E é uma infoxicação. Falei isso em outros E, episódios, ô, né? Porque a louco. gente é intoxicado de informação. Amei essa palavra. E a gente fica muito inseguro porque a gente não escuta qual é a nossa dúvida. Até hoje eu faço terapia. O que a gente precisa. Quer dizer, vou fazer terapia pra sempre, mas até hoje, na terapia, eu vou tirando um pouco isso, Coisas. assim, essas culpas do. Nossa, mas quem foi que te disse que tinha que ser dessa forma? Ah, é verdade, né? Então, vamos tirar essa culpa daqui. Então, boa. E você, o que sai da sua mala, da sua bolsa? Eu queria falar bonitinho e dizer que eu queria tirar a culpa. Mas eu vou dar expectativa. Mas eu vou contar um caos. Quando a Stephanie chegou, ela tinha acho que 9 meses, a gente foi ao shopping e a gente precisava comprar babador. A gente foi numa loja, a gente já tinha uns babadores e era super baratinho, assim, tipo R$30. A gente entrou na loja e aí a vendedora veio com uma girafinha de borracha. E falou, a Stephanie no nosso colo e falou assim, você já tem essa girafa? E deu uma na mão dela, esterilizada. E ela ia colocando na mão e ela ia falando que o filho da Sandra Bullock tinha. Eu já sei qual é a girafa. Os filhos da princesa Kate tinham, os filhos do Rick Martin tinham. E a gente se olhava e falava, que pai de bosta, que a gente nem sabia. A gente nem sabia. O que era essa girafa. E era tipo R$300 a girafa, a gente comprou. Antes de chegar no carro, a Stephanie já tinha descartado Jogado a girafa. Ela nunca brincou com essa girafa. Ai, gente, então, sério, o amei. meu maior conselho é, não compre girafa. Esse aí Tira tem... da bolsa do Nossa. bebê, gente. E no final é isso. Aí eles vão brincar com uma coisa que você nem imaginou. Acho que tem Isso. muito Com a excesso. caixa Essa da lista girafa. é longa, né? De objetos que a gente já acha que eles vão precisar. Então, e não cuidado com essa precisam. lista do bebê. Gente, eu queria agradecer imenso. E aí eu encontro você aonde, Gabi? Você me encontra no Instagram como Sou Rubio, com Y. E acho que é isso, né? Então vamos lá ver a Gabi no Sou Rubio e Beto. Eu tô no Papai Peando junto com o Eric. A gente tá agora muito feliz em dizer que nós somos palestrantes oficiais da Filhos do Currículo. Então vamos levar a adoção e a parentalidade diversa pra Empresas falar que estão nas ouvindo a empresas. gente não Nossa. sabem cuidar desse processo. Vamos cuidar. Pois é. E vamos respeitar as famílias nas suas diversidades, dentro dos ambientes corporativos, educacionais, familiares e onde a gente puder passar. Ai, tô emocionada. Obrigada. É um prazer. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada a Olha você, pra câmera. Cami. Aê.